primeiramente, aproveitar que o Florencio não está aqui, eu ando sonhando com o Florencio, viu? Sério, ando sonhando bastante com ele. Ultimamente eu tenho tido um sonho recorrente com ele. Eu fico imaginando eu chegando um dia aqui, Florencio com aquela pilha de livros, né? E dizendo assim, olha, eu não vou nem falar dos livros, porque tem um lançamento especial, o livro do Vladimir. Já tem até o título, o complemento. Né? Eu vou escrever o livro. Já tem o título, agora o resto. Gente, o bate-papo dessa noite, ele surgiu, como tudo na minha vida, da observação. Eu tenho uma vantagem, eu observo gente pra caramba. Eu não sou fofoqueiro, eu sou psicólogo. Né? Então a gente tem contato com muitas histórias. E, é claro, a gente fala isso com o maior respeito pelas histórias, porque são histórias como todas as nossas histórias, que envolvem sofrimento, mas chega algumas até, apesar de todo o sofrimento, chegam a alguns pontos até cômicos, né? A vida, ela é pontuada de situações cômicas. Ninguém, por mais desgraças que tenha passado, né, não teve um momento de comicidade, né, de alegria, né, de riso fácil. Até o próprio Chico contava nas suas várias passagens, né, no meio de tanta dor, tanto estigma, né, muitos momentos assim de muita alegria, decorrente das passagens que ele contava. E como eu dizia, né, eu sou um privilegiado, eu e o Davidson, que aqui está, né, pelas histórias que nos chegam. E foi num bate-papo com um dos nossos clientes que surgiu o tema dessa noite que nós trouxemos, que é: viver não é fácil. Viver é fácil? Não é, né? Viver é difícil pra caramba, né? E diariamente a gente vê essas dificuldades no nosso consultório, né? Eu já falei isso aqui, mas como eu acredito que tem muita gente aqui nova que nunca me viu. Alguém não me conhece? Não? Nossa, que bobada, viu? Não sabe, eu devia ter vindo no outro dia, mas tudo bem, vai. A última vez que eu estive aqui, eu acho que muitos que estavam aqui, vocês vão escutar de novo a história, né? Quem não escutar, não escutou, tudo bem. Quem escutou, faça de conta que não sabia. A gente comenta que o recurso da terapia de vida passada é um recurso que é fantástico, é extraordinário. Não pelas histórias que venham, mas pelos resultados que a gente obtém. Mas é claro que existe sempre aquela curiosidade, né? Quem será que eu fui numa vida passada, né? Quem será? O que será que eu fiz, né? Até a vida que eu tenho hoje, eu só devo ter feito coisa boa, né? E na realidade, eu e o Davidson, nós tivemos o privilégio de saber, de maneira inconteste, o que nós fomos em vida passada. A gente sabe. E não foi por regressão, não. Foram os nossos pacientes que denunciaram isso. Né? O paciente tem essa capacidade. Né? Todos nós temos. Né? E nós descobrimos que na vida passada, eu e o Davidson éramos como uma espécie de Butch Cassidy e Sandusky. Né? Ou traduzindo, nós éramos dois jagunços. É sério, gente, vocês estão dando risada, pensando como é que é difícil a vida de jagunço. Né? Então estávamos nós, eu e ele, lá no Nordeste, na década de 30, né? Eu acho que até de fazer parte do grupo do Lampião. E nós éramos contratados. Para quê? Para dar cabo das pessoas, né? Mas por que eu sei disso? Porque todo paciente que chega lá, tanto para mim que tem compartilhado essa experiência, todo mundo que chega lá, chega dizendo: a vida não está fácil. E a gente pergunta: por quê? Porque eu tenho um problema. E qual é o problema? Aí vem, varia um pouco, né? Meu marido, meu filho, minha sogra, meu chefe, meu irmão, meu vizinho, e por aí vai. Até teve um que falou que era o diretor do centro, mas tudo bem. Tá? Mas olha só, pô, quando a pessoa fala: eu estou sofrendo, tenho um problema, quero me livrar dele, mas só pode querer contratar um jagunço, porque uma pessoa. Como é que me livro de uma pessoa? Antigamente era assim, né? A gente contratava, né? Mandava por isso de aluguel e ó, não gostei daquele cara que quer casar com a minha filha. Pum! Não gostei daquele que quer disputar o poder comigo. Pum! A herança. Pum! E assim ia, né? A gente se livrava dos problemas dessa forma.
Hoje a gente está mais sofisticado. Em vez de jagunço, a gente vai falar com o psicólogo, né? Ou então vai tirar uma consulta no centro para pedir para, né, tirar aquela pessoa da minha vida. Realmente, a vida não é fácil. Mas será que precisa ser? Tem que ser fácil? Não? Vocês já estão conformados? Caramba, que legal. Então, gente, geralmente, nós todos, sem exceção, em algum momento da nossa vida a gente fala, não está fácil viver. Nossa, tem alguma coisa errada. Deus deve ter se enganado. Eu não merecia essa família. Eu não merecia esse emprego. Eu não merecia essa vizinhança. Eu não merecia estar no meio dessas pessoas, né? Eu não merecia. E ainda digo assim, Deus deve ter entregado o pacote errado. Eu não encomendei isso. Eu acho que ele se equivocou, deve ter homônimo, né? Entregaram o pacote errado, me colocaram numa vida que não tem nada a ver comigo. Ou então, a gente fala, tranquilo, olha, mas não fui eu que escolhi isso, eu não pedi para nascer. Isso é o que mais a gente ouve, eu não pedi para nascer. Então foi empurrado para o útero, distraíram o sujeito e empurraram ele. Aí a gente pode perguntar, mas vem cá, de quem são essas pegadas aí? A minha não são, nem uso salto alto nessa vez. Na outra talvez usasse, né? Então, eu já ouvi um paciente que me disse assim, olha, esse negócio de reencarnação, de dizer que a gente está vindo aqui para resgatar, olha, devem ter clonado o meu cartão de crédito espiritual. Andaram fazendo débitos no meu nome. Só pode ser isso. Eu tenho que procurar o SPC, né? Serviço de Proteção Kármica. Mas e quando a gente insiste na questão das vidas passadas, aí eu já ouvi coisas, e o Davis também já ouviu isso daí. Assim, a vida passada, mas não fui eu, foi meu espírito. Peraí, tem alguma coisa que Kardec não explicou direitinho? Será que não está bem explicado isso, que eu sou o meu espírito? Porque já ouvi isso. E geralmente quem fala meu espírito também fala assim, meu fígado anda mal, meu sangue subiu a minha cabeça, né? Ou então coloca a desculpa dos atos, isso é genético, né? E quando se trata de filhos, a gente fala, puxou a tua família. Não é assim? É como se a gente não tivesse realmente nada a ver com essas dificuldades, né? Uma vez não, foi cerca de umas 3 semanas atrás, e o motivo desse nosso bate-papo, uma cliente chegou lá no consultório e chegou com um olhar assim meio estranho. Ela entrou, parece que procurando o obsessor, né? Entrou numa sala assim, meio desconfiada, né? Falei, pô, já tá em regressão, cara? Nem sentou na cara. Entrou assim e tal. Aí falou pra mim, mas falou na boa, falou assim, eu tô assustada. Pô, não tinha falado no momento da consulta ainda. Por que você está assustada? Não é possível. As coisas estão dando certo na minha vida. Como é que é? Eu estou assustada com as mudanças. E não vou entrar aqui em detalhes, mas ela falava, a minha vida até 2 meses atrás estava completamente uma bagunça. E aí eu comecei a frequentar o centro, né? Comecei a fazer evangelho no lar, comecei a fazer terapia, fui seguindo as orientações, né, quanto a reformular hábitos e costumes, mas sem muita fé, sem muita esperança, porque afinal de contas foi uma vida inteira de sofrimento, e de repente eu começo a ver que as coisas estão dando resultado. Eu falo, mas isso não é bom? Não! Como não é bom? Porque eu sei que vai acabar. Eu falei, como é que é? Assim, eu sinto que isso está bom demais para ser verdade. A gente já passou por isso? Será que a gente, de vez em quando, pensa nisso? Está muito bom para ser verdade.
Por que será que para nós é tão difícil acreditar que a vida pode ser melhor do que é? Por que será, gente? Por que será que nós nos sentimos, não melhor, mas nos sentimos mais à vontade com o sofrimento do que a possibilidade de ser feliz? Eu tenho um palpite. E esse palpite não é tão palpite, mas digamos assim, a experiência da vida, e principalmente a vida que a gente vive. Não é a vida assistida dos outros, mas aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente vivenciou ao longo do tempo. Eu acredito que muito tem a ver com o sentimento de vitimismo que nos assola, que nos acompanha, por conta de um mecanismo que a gente já falou aqui várias vezes, que é o mecanismo culpa-castigo. Nós ainda acreditamos num Deus colérico, vingativo, numa estrutura espiritual, por assim dizer, baseada na punição, colocando em letras maiores e garrafais aquilo que nós praticamos na nossa justiça humana como sendo a justiça divina. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, com todos os defeitos superlativos. Então, dentro dessa lógica, realmente eu estou fadado a ser punido, porque afinal de contas eu erro, eu sou humano, mas deveria negar a minha humanidade? Por quê? Veja, eu costumo dizer que a culpa e, naturalmente, essa percepção de que a culpa me levará ainda à punição, ela é muito cômoda. É cômodo eu me sentir culpado. Sabe por quê? Sentindo-me culpado, eu fico à mercê da vida. Eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso me preparar para o sofrimento, para a vida difícil que eu levarei por conta dos erros que cometi. E eu vou, em decorrência disso, sofrer. Veja que quando eu, ao invés da culpa, eu busco associar esses erros a um sentimento de responsabilidade, automaticamente eu não posso me entregar à simples expectativa da punição. Eu tenho que sim reconhecer, através desse sentimento de responsabilidade, reconhecer a minha humanidade. Ou seja, eu sou responsável pelas minhas escolhas e as minhas escolhas podem ter trazido como resultado os erros porque eu sou humano. Mas se eu sou humano, o outro também é. E, portanto, os erros do outro também estão dentro dessa perspectiva de humanidade. A partir disso, o perdão surge não como uma dádiva, não como uma graça alcançada, não como o resultado de uma excelência espiritual, mas o perdão surge como dentro de uma lógica, ou seja, eu perdoo a mim mesmo e ao outro na humanidade que temos e assumimos a responsabilidade, eu da minha parte e o outro, se ele quiser, com relação aos resultados que virão. E isso me leva automaticamente a uma ação reparadora consciente, não mais punição. Eu sei que o resultado das minhas escolhas virá até mim. Ou, em vez de eu esperar que eles venham, eu vou em direção a eles. Isso me leva automaticamente a uma maturidade espiritual e uma autonomia, ou seja, eu assumo definitivamente as rédeas da minha vida. Isso significa que eu não vou errar mais? Não necessariamente. Eu vou fazer novas escolhas, consciente de que dessas escolhas haverão resultados. Alguns poderão ser favoráveis, outros não. Mas tanto uns quanto outros me trarão aquilo que é o suprassumo da vida humana, em qualquer dimensão, terrena ou espiritual, a chamada experiência.
A experiência é o resultado consciente da reflexão sobre o mesmo. Eu faço algo, aquilo gera uma resposta, eu olho para essa resposta e adquiro experiência. Experiência valiosíssima para que eu possa encetar novas escolhas, né? Só que abrir mão do antigo vitimismo e desse mecanismo culpa-castigo significa abrir mão de vantagens, que são os ganhos secundários. Quando eu me vejo como uma vítima, inclusive de mim mesmo, naquela história, quem fez foi o meu espírito, né? Ou eu estou resgatando coisas que fiz na vida passada, estou pagando pelos meus erros, esse vitimismo me coloca como algoz de mim mesmo. E mais uma vez, diante dessa expectativa de punição, eu me coloco como alguém nas mãos do carrasco. Não faço mais nada, só espero a punição. Esse método, esse modelo que nós adotamos, de modo geral, de esperar a punição e não buscar transformar essa oportunidade de vida em responsabilidade e em ações responsáveis, pode nos levar a essa paralisia, ou seja, eu não me mexo, espero apanhar. Mas é justamente essa posição, essa inércia que nós adotamos, ou podemos dizer essa acomodação no sofrimento, que pode também estar um pouco associada a uma certa preguiça espiritual, tá? É justamente essa escolha que fazemos que forçará a vida a trazer para nós o movimento e a própria evolução, através do que nós chamamos de incômodo ou sofrimento. Vejam só, nós só nos movemos, só mudamos as nossas posições, até na cadeira, quando estamos incomodados, certo? Perfeito, né? A gente fica numa posição muito tempo, o que acontece? Enquanto aquela posição for positiva, ela estiver de acordo com as nossas necessidades e for a melhor posição, a gente não sente incômodo, a gente sente prazer. É prazeroso chegar em casa cansado, depois ainda mais uma palestra, né? Chegar na cama, tomar um bom banho, deitar na cama e ficar deitadinho, relaxando, dormindo, certo? Mas vocês já experimentaram, quem está acostumado a dormir 5, 6 horas, 7 horas, 8 no máximo, ficar 12 horas na cama, o que acontece? Dói o corpo. Por quê? Porque a posição ela estática, ela pode me gerar problemas gravíssimos. Então o meu corpo sabiamente toca o alarme através da dor e eu levanto da cama. A dor, então, ela passa a ser um aliado nosso. Não um aliado que nós devemos recorrer voluntariamente, mas é um aliado quando nós não conseguimos estabelecer uma conexão entre as minhas escolhas e o resultado. Eu já contei várias vezes a história, né, que comprovadamente atesta que na segunda-feira a maioria do pessoal que sai, ou no domingo de manhã, sai no sabadão, né, conseguiu identificar que a culpa dos problemas do fígado é a azeitona da empada. Não tem nada a ver com os litros e litros de cerveja, de Steinegger, de whisky, de caipirinha. O problema é a empada, ou tremoço. Veja, enquanto eu não associar, não relacionar as minhas escolhas àquele mal, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, eu vou continuar errando. Eu posso até me iludir, me enganar. Mas quando eu conscientemente associar essa correlação, então aí eu tenho que tomar uma posição consciente. Ou continuo acreditando que basta tomar um passe na segunda-feira que o fígado se restaura. Afinal de contas, né, eu mereço, eu faço caridade, então eu posso tomar meus gorós, que o plano espiritual vai encarregar de me restituir o equilíbrio, né? Então veja bem,
A experiência, ela me ajuda, seja ela uma experiência oriunda da lógica, da reflexão ou da dor, ela me ajuda sempre a novas escolhas. O próprio sofrimento, o próprio incômodo, as próprias dificuldades que a gente muitas vezes reclama da vida, elas nos sinalizam aquilo que nós temos que fazer. Só que tudo que nós queremos de prazer, de bem-estar, de felicidade, exige manutenção. Quer ver? A manutenção, ela sempre será, ou seja, o movimento consciente de busca a restaurar o equilíbrio sempre será estimulado no ser humano diante das coisas positivas que ele conquista. Por exemplo, a gente compra um carro zero, né? Carro zero é uma delícia, né? Compra um carro zero com aquele plástico, né? Tem gente que mantém o plástico durante um ano, na ilusão de manter o carro zero, né? É gostoso, né? Aquele cheirinho de novo, né? Tem gente que compra então até aqueles perfuminhos de carro novo, né? Uma Brasília amarela com cheirinho de carro novo, ainda com plástico original, né? Enfim, o carro zero, o emprego novo. Quando a gente começa no emprego, é uma delícia, né? O emprego novo, não esse que nós estamos hoje, mas no primeiro dia desse emprego que a gente acha ridículo, horrível, não foi maravilhoso? Nossa, finalmente consegui entrar nessa empresa. Um mês depois a gente está detestando, né? Por quê? Porque toda aquela expectativa, aquele comprometimento que nós tínhamos em ser um lugar maravilhoso, todo mundo diz, cara, é doido, olha, estou aqui assim, né, tá achando tudo tão bom. Nossa, olha, a cantina é maravilhosa, a comida dela é excelente, a cadeira super confortável. No dia seguinte, o café já não é lá essas coisas, né? Os caras estão usando um tempero muito forte, a iluminação atrapalha a minha vista, a cadeira não é ergonômica, enfim. Por quê? Porque nós passamos a focar nos pontos negativos, no sofrimento, que é a nossa praia. Porque dá trabalho construir a felicidade, né? A gente é louco para ter uma garantia 100% e eterna, né? Já pensou? Comprar uma geladeira, qual é a garantia? Eternidade. Eu costumo falar aqui, com todo o respeito das senhoras, né, da lenda da escova definitiva. A escova definitiva, aquela escova definitiva que todo mundo já fez. Quem já fez escova definitiva? Quem fez mais de uma vez? Mas peraí, se é definitiva, como é que fica, né? É tipo definitiva, não é isso? Ou seja, na realidade nós nos iludimos, porque a escova, a tal escova, ela é provisória. Mas se eu quiser que ela seja definitiva, eu tenho que fazer manutenção, não é isso? Eu tenho que me comprometer aos indícios de que o cabelo não está mais tão bom. Eu tenho que fazer um movimento em busca da recuperação daquela felicidade do cabelo da hora. Mas imaginem vocês se tivesse na placa lá da cabeleireira, né? Assim, vem aqui fazer a sua escova provisória. Dura pouco, mas é bonito. Alguém ia comprar? Não, né? Então a gente prefere ser iludido, né? Encontrei o homem da minha vida, a alma gêmea, o emprego perfeito, a família ideal, né? Nossa, eu adoro essa família que eu encontrei. Ganhei uma mãe, não é uma sogra. Ganhei um genro, não, é um filho muito amado. Calma, calma que o plástico vai ser tirado. O filho zero, a esposa zero, né? De repente começa a ficar rodado, começa a fazer barulhinho.
Só que se eu fingir que não está fazendo barulhinho, ou só me preocupar com a fachada, eu continuo pintando a fachada de casa para mostrar para os vizinhos que eu sou bem sucedido, mas continuo com goteira dentro de casa. Não é verdade? Então, na realidade, gente, sofrer é mais fácil. Viver não. Viver não é fácil. Sofrer é fácil. Por quê? Porque sofrer só exige que eu fique comodamente esperando que a vida me castigue, que as pessoas me punam, me atrapalhem. A gente tem até aqueles ditos, né? Não há mal que dure eternamente, né? Tudo passa. Mas isso, realmente, tudo passa. E passa lentamente, se eu deixar que o tempo passe. Ou seja, muitas vezes nós usamos a teoria do vale tudo, né? O sujeito está lá no chão caído e o cara dando murro, né? Ele aposta no cansaço dele, vai cansar de me bater, aí eu vou dar o revés, né? A gente muitas vezes se coloca nessa posição. Uma hora cansam de me fazer mal, uma hora cansam de me bater, uma hora a vida se cansa de me judiar e aí me esquecem e eu levanto e vou para o meu cantinho. Mas não é assim que funciona a coisa, não deveria funcionar. O incômodo, lembre-se da posição da cadeira. A gente se mexe porque incomoda. A vida nos ajuda, mostrando isso em todos os fatos da nossa vida corriqueira. E nós deveríamos aprender. Uma coisa simples. O incômodo, aquela pessoa que está nos perturbando, seja um parente, um colega, um vizinho, ela aponta exatamente aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso superar. Nós devemos, na realidade, fazer um esforço consciente, esse esforço consciente associado à humildade perante os nossos próprios erros. E mais do que a humildade perante os erros e nossas limitações, nós temos que ter a vontade de querer transformar os resultados, mesmo que sejam fracassos, em experiência, para que aí sim a gente possa, acima de tudo, honrar o compromisso conosco mesmo e resgatar o ser de luz que habita em cada um de nós. Nós não somos meras criaturas, nós somos criaturas de Deus. Nós somos herdeiros do universo, para espíritos criados por Deus, destinados a assumirmos realmente a nossa parcela de responsabilidade na condução desse universo infinito, como co-criadores. Viver não pode ser fácil, seria indigno de seres criados com tanto amor e com um destino tão luminoso. Viver não é fácil. E por que seria para seres tão especiais como nós, que fomos agraciados com a vida? Podemos e devemos acreditar na possibilidade de sermos felizes e honrar esse compromisso com a construção dessa felicidade. É o mínimo que podemos fazer. Obrigado.